Apocalipse capítulo 5, quem encontrou diga glória a Deus. Vamos fazer uma leitura participativa. Eu leio um versículo, os irmãos leem outro, e assim nós vamos ler todos juntos o versículo 14, amém? Diz assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Aleluia. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, língua, povo e nação. E reinaremos. Aleluia. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, milhares de milhares. E eu vi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar e todas as coisas que neles há, dizendo: Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todos sempre. Todos juntos, 1, 2, 3 E os 4 animais diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos. Aleluia. Oh, glória. Quantos precisam de oração nesta noite? Eu e minha casa também, então oremos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, diante da Tua presença nós nos encontramos nesta noite. E queremos, ó Senhor, te louvar, queremos engrandecer o teu nome, queremos te exaltar, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é. Obrigado pelo teu zelo, obrigado pelo teu carinho, obrigado, Senhor, por mais uma sexta-feira em que nós estamos reunidos aqui para estudar a tua palavra, para aprender mais da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, dai-nos sabedoria, dai-nos entendimento, dai-nos clareza, ajuda-nos a entender a Tua palavra, ajuda-nos a viver a Tua palavra. É o que nós te pedimos e em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Tome seu assento glorificando a Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos,
Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Sexta-feira passada nós falamos da visão que João tem ao entrar na sala do trono, ao ver o trono, ao ver o arco celeste, ao ver os animais, ao ver os seres, os anciãos, aqueles que estão adorando ao redor do trono. Nós vemos que aprendemos também no capítulo 4 a respeito dos 24 anciãos, representando 24 horas, a qual a Bíblia diz que eles não se cansam de adorar a Deus, nem de dia e nem de noite. No céu tem noite? Não tem. Então, quando a Bíblia diz que eles não se cansam de adorar nem de dia e nem de noite, isso quer dizer que eles estão adorando ao Senhor, na nossa visão, na nossa mente humana, 24 horas por dia. Entendendo esse raciocínio, nós aplicamos para a nossa vida aquilo que Davi, sem saber, mas inspirado pelo Espírito Santo, ele acredita que não tinha noção nenhuma do que acontecia nas regiões celestiais. Davi separa os 24 turnos. Davi, ele vai separando tudo organizadamente. Nós aprendemos também na sexta-feira passada que a arca ficava em Jerusalém, os restantes dos utensílios, como o altar de holocausto, ficava em Gibeão, tipificando uma aplicação espiritual para a nossa vida, como Gibeão a terra, Jerusalém o céu, adoração sincronizada, adoração em concordância. E nós aprendemos tudo isso, por isso, e até entendendo que nós começamos a compreender, quando nós começamos a ler esse texto, nós começamos a entender o porquê Jesus diz que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, não é verdade? Por isso que nós começamos a entender quando Jesus diz assim, ó, que tudo que vocês concordarem aqui na terra será ligado lá no céu. Quando ele diz que, aleluia, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então nós vemos que há uma concordância, terra e céu, céu e terra. E nós vemos que João está tendo essa experiência do lado de dentro, da sala do trono. E o capítulo 5, ele agora vai dar-se continuação disso que ele está vendo. No capítulo 4, nós aprendemos e que nós não vemos menção de Jesus Cristo, do Cordeiro de Deus. Então nós vemos apenas aqui ao que está sentado no trono, o ancião de dias, representando Deus Pai. Agora, João, no capítulo 5, ele vai ver que a visão que ele está tendo começa a ter algumas mudanças. A experiência que ele está tendo começa a ter algumas mudanças. Nós precisamos entender, irmãos, e nós já falamos isso e é sempre bom repetir. João está em um ambiente da eternidade. Então João está vendo o passado, o presente e o futuro. Então ele está ali agora tendo essa visão extraordinária. E no versículo 1 ao versículo 14, nós, quando lemos esse texto, há uma aplicação para a nossa melhor compreensão. É que quando nós começamos a estudar a Bíblia, nós aprendemos que precisamos melhor compreender um pouco a respeito da cultura do povo da Bíblia, que é o povo hebreu, o povo judeu, o povo de Israel. E quando nós começamos a compreender um pouco a respeito da cultura deles, começamos a compreender um pouco a respeito dos costumes do povo de Israel, nós começamos também a entender algumas coisas que são faladas na palavra de Deus, que para nossa cultura é totalmente diferente. Então se faz necessário nós também analisarmos de acordo com a cultura. João é judeu, irmãos. Então a visão dele, a mente dele, é mente de um judeu. A visão dele, ele vai, é lógico, falar de tudo aquilo que ele está vendo, mas também até de acordo para a sua compreensão, Deus está mostrando de acordo com a cultura do seu povo. E para que possamos compreender um pouquinho melhor o capítulo 5, eu peço que os irmãos, por gentileza, eu sei que eu sempre gosto de falar para cada um outro aqui ler, mas hoje temos poucas
poucos versículos comparado ao normal. Então eu quero que toda a igreja leia, juntamente ali acompanhando o Data Show. Eu quero que, se você puder, você que gosta de anotar, para sua melhor compreensão, Levíticos 25. Levíticos 25, versículo 25 ao 27. Levíticos de número 25, versículo 25 ao 27. Você encontrou aí? Se não encontrou, anote e vamos acompanhando o Data Show. Vamos lá? 1, 2, 3 e todos juntos. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará. E se alguém não tiver, porém, então contará os anos desde a sua venda. Amém? Esse capítulo 25 está falando do ano do descanso, jubileu. E nós vemos que há uma cultura no meio do povo de Israel que ninguém vendia uma propriedade, uma terra para sempre. Quando se chegava-se o ano do jubileu, a pessoa que vendeu a terra, ela podia reaver a terra, ela podia tê-la novamente. E havia alguns meios, nós vamos aprendendo na palavra do Senhor, que ela podia ou ter o dinheiro da continha e comprava novamente a terra, ou um parente próximo ia lá, pegava a sua dívida. De repente a pessoa ficou em necessidade, teve que vender. Aí ela podia pedir ajuda de um parente, que é conhecido como um parente remidor. O parente ia lá, pagava a dívida para ele, ou tinha que esperar o ano do jubileu, 50 anos. Entendendo isso, vamos ler também agora, por gentileza, Jeremias 32. Jeremias 32, versículos 7 ao 14. Jeremias 32, versículos 7 ao 14. Antes de nós entrarmos na explicação do capítulo, é bom nós entendermos um pouco essa cultura, para você entender melhor. E até dar glória a Deus consciente. Que às vezes, você só dá glória a Deus porque o irmão do lado deu glória a Deus, só que às vezes você não está entendendo nada, não é verdade? Só que você vai começar a entender para você dar glória a Deus, melhor ainda. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Eis que Anameel, filho de Salum, seu tio, virá a ti dizendo: compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tenho o direito de resgate para comprá-la. Versículo 8. Veio, pois, a mim Anameel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora a minha herdade na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança, e tens o resgate para comprar para ti. Então entendi. Comprei, pois, a herdade de Anameel, filho de meu tio, e passei-lhe o dinheiro, e assinei a escritura e selei-a por testemunhas, e tomei a escritura da compra selada segundo a lei e os estatutos, e a cópia. Vamos lá. Filho de Nereias, filho de Maacéias, na presença de Anameel, filho de meu tio, e na presença das testemunhas,
as escrituras da compra e na presença de todos os judeus que se assentavam, e dei ordem a Baruque na presença deles, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, toma essas escrituras, este auto de compra, tanto a selada como a aberta, e coloca-as num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias. Amém? Pastor, não entendi muito, deixa eu te explicar. O Senhor está mandando por direito, como parente remidor, comprar um pedaço de terra. E tinha duas escrituras. Uma ficava com o juiz. Essa que ficava com o juiz, ela era selada. Você já está entendendo o mistério? A original já era selada, Nilton. Você que trabalha com móveis, a original ficava com o juiz, selada. A aberta ficava com o posseiro, aquele que comprou. E o Senhor está mandando ele fazer isso. Você já está entendendo o mistério? Então, quando você lê o capítulo 5 de Apocalipse, se você não entende isso, tu fica: que negócio é esse? Não estou entendendo nada. Fica boiando, não é verdade? Só que agora você já está entendendo. Amém ou não amém? Agora vamos lá para o capítulo 5? Vamos lá? Como assim, pastor? Deixa eu te explicar. Quando o homem pecou, quem tomou posse da herança? Satanás. Então Satanás ficou com a cópia aberta. E o juiz? Cancelado. Então Jesus, ele vem, está entendendo, né, Natan? Ai, mas se você não der glória com isso, o juiz representa o pai. E o parente remidor, quem é? Jesus. Já que o homem, quando pecou lá atrás no Éden, ele não tem condição de comprar de novo, e não dá para esperar o jubileu, senão vai ficar a eternidade, a vida toda. O que a gente precisa? Do parente remidor. Para quê? Para comprar de novo. Oh, irmão, meu Deus do céu. Então o que acontece? Jesus é o parente remidor que vem pegar a dívida e pagar ela. Aleluia. Ô irmão, agora tu vai ler com bastante alegria o capítulo 5 de Apocalipse, não é verdade? Você entendeu o mistério? Quem entendeu, diga glória a Deus. Olha, vamos lá. Agora vamos para João. Agora que você entendeu um pouco da cultura, do costume, vamos lá no versículo 1. E vi na destra do que estava sentado sobre um trono. Quem era esse que estava sentado sobre o trono? Pai. Quem era? O Pai. Um livro. Entendeu o mistério agora? Selado por dentro e por fora, com 7 selos. Aí, versículo 2, vamos lá. Versículo 2. E vi um anjo forte, bradando com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Aí o versículo 3. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. Ninguém. Irmãos, preste muita atenção. João está no ambiente da eternidade. E aqui agora João está em um ambiente que Jesus ainda não foi assunto aos céus. Não entrou ainda na sala do trono. Só que lá na terra, o que João viu, irmão? Fala para mim. Capítulo 1 de Atos. João está vendo Jesus subindo nas nuvens e desaparece. Pensa comigo, vamos lá. João está vendo Jesus nas nuvens subindo para o... Só que agora João está tendo uma visão. Então pensa só, na cabeça de João, ser humano, ele está vendo
Jesus subir aos céus. Ele viu Jesus subir aos céus. Então, com certeza, na cabeça de João, Jesus está onde? No céu. Quando ele tem essa visão, ele está no ambiente da... Então, isso ainda não tinha acontecido. Nada. Quem está entendendo, irmão? Quem está entendendo? Na terra, ele viu João. Ele viu Jesus subindo. Só que quando agora ele está vendo um livro e ele diz assim, ó, não tem ninguém na terra. Está entendendo, Ezequiel? Nem no céu, nem debaixo da terra. Ninguém é digno, Gustavo, de pegar o livro e desatar os selos. O que aconteceu com a cabeça de João? Ele falou, ih, meu irmão, o que está acontecendo aqui? Deu parafuso agora. Você está entendendo por que ele começa a chorar? Ele começa a chorar. Por quê? Ele está vendo que, mas Senhor, eu vi Jesus subindo. Cadê ele? Onde está ele? Porque ele está no ambiente da eternidade. Passado, presente e futuro. Você entendeu até aqui? Diz amém. Vamos lá. Versículo de número 4. Por isso, eu chorava muito, disse João. Quem está entendendo o motivo do choro agora, diga amém. Você está entendendo por que ele está chorando? Eu chorava muito, porque ninguém fora digno, ou fora digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Aí o versículo de número 5. Versículo de número 5. Enquanto ele estava chorando. Você pode imaginar essa cena? Fica pensando comigo assim, navegando assim na eternidade comigo. João está na sala do trono. João está tendo essas experiências. Ele olha o livro da humanidade, da minha história e da tua história. Ninguém era digno de pegar de volta. Ele viu Jesus sendo assunto aos céus. Ele viu os anjos falando assim, ó, da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir, vocês também vão ver ele descer. Ele viu, só que agora ele está naquele ambiente da eternidade e alguém pergunta, ninguém é digno. Não tem ninguém digno. Aleluia. Então João agora está nessa situação. Aí ele começa a chorar. E quando ele está chorando, ele sente uma mão no ombro. É culto de ensino, mas você pode dar glória a Deus também, tá? Ele sente uma mão no ombro e ele olha, era um ancião de dia. Um ancião, melhor dizendo, perdão. Um dos anciãos. Dizendo para ele assim, João, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Dizendo que ele era da tribo de Judá, raiz de Davi, mostrando que ele é descendente de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. João, ele não consegue ver o que acontece quando Jesus está chegando. João não consegue ver. João, ele já olha. Nós vamos chegar no versículo seguinte. Mas sabe quem viu, irmão? Davi. Como assim? Vamos lá para Salmo 24. Salmos 24. João não viu. A Bíblia é tremenda. Pode ir 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, se você gosta de anotar, anota aí. Pode colocar pertinho, tá? João não viu, mas Davi viu. Como que foi a situação? Como assim? Jesus está chegando na eternidade. E quando ele está chegando na eternidade, os portões celestiais vão se abrindo. Aí Davi, irmão, centenas de anos atrás, já viu essa experiência da eternidade. E ele recebe a inspiração divina para compor esse cântico, dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí, escuta só, você leu que no capítulo 4 de Apocalipse só tem
o ancião de dias no trono. O cordeiro ainda não está em cena. Aí um anjo do coral, Alexandre, pergunta assim, ó: mas quem é esse rei da glória? Aí quem está subindo com ele diz assim, ó: o Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Versículo 9: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o rei da glória. Aí o outro anjo vai dizer: quem é esse rei da glória? Aí o outro vai dizer: ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. Aleluia. Você não está ficando confuso não, né? Você está entendendo o mistério? Você está entendendo? João não teve essa experiência, mas Davi recebeu a revelação de como foi que aconteceu. Agora vamos voltar para o Apocalipse. Volta para o Apocalipse. Vamos lá. Vamos lá. Se perca não. O ancião, versículo 5, olha para ele e diz assim: João, não chora. O leão da tribo de Judá está aqui, a raiz de Davi. Porque o anjo diz para ele assim: um leão da tribo de Judá, a raiz de Davi está aqui? Porque o Apocalipse ele mostra a conclusão de tudo. Só que para João, ele está vendo o processo de tudo. Tanto é, que quando o ancião olha para ele assim, ó: eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Aí o versículo 6 diz assim, ó: olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro. Por quê? João, ele viu o processo, só que a eternidade já está mostrando para ele como que é o final. Ele veio como cordeiro, só que João, agora ele é leão, João, e vai voltar como leão, João. Como um cordeiro, ele deve ser imitado, ou merece ser imitado, mas como leão, ele deve ser temido e exaltado. Como um cordeiro, ele redime e resgata, mas como leão, ele vinga e reina. E ele começa a olhar agora o cordeiro, e ele diz assim, ó: como havendo sido morto, ou seja, estava com cicatrizes, com marcas. Tanto é que depois que Jesus se revela aos discípulos, as marcas não desapareceram. As marcas estavam lá. E tinha 7 pontas, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Os chifres indicam domínio. Os 7 indicam domínio total. 7 olhos indicam a iluminação, uma visão total, perfeita, pura, completa, de todas as coisas, sejam elas espirituais ou materiais. Como nós já falamos aqui, quando você vê a expressão 7 Espíritos de Deus, falamos da plenitude do Espírito Santo, as suas 7 virtudes. Para melhor compreensão, como eu já disse isso, não vou estar me atendo mais a ele, mas só lembrando a referência bíblica. Isaías capítulo 11, versículo 1 e versículo 2, você que gosta de anotar, anote. Fala a respeito dos Espíritos, 7 Espíritos de Deus, ok? Versículo de número 7. Quando agora ele chega, o cordeiro chegou. Vamos lá, pensa comigo aqui, irmão. Até então os anjos só estão adorando ao que está sentado no trono. 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 Aí ele aparece, entra, toma o livro. E sabe o que eu acho lindo? Porque diz assim, ó: veio e tomou o livro da destra daquele que estava assentado. A escritura que vemos Jesus tomar da mão do Pai é a escritura da terra. Nas transações de vendas eram lavradas 2 escrituras seladas. Isso nós já vemos as referências bíblicas que lemos aqui em Jeremias 32, 7, 14.
ok? Então nós vamos observar que agora ele vai tomar, ele não vai pagar pela escritura, aqui ele está tomando, porque o preço já foi pago. Você já percebeu que a gente tem uma mania de falar assim: ô irmã, estou pagando um preço? Está nada, irmão. O preço já foi pago. Ah, pastor, estou pagando um preço. Tu nem imagina se tu fosse pagar o preço. Você pode falar para esse irmão que está pertinho de você? Fala para ele assim: ó, o preço já foi pago, irmão. Aleluias. O preço já foi pago. Versículo de número 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante de quem? Diante de quem? Agora eles não estão mais adorando o que está sentado no trono. Eles estão adorando e prostraram-se àquele que é o Cordeiro. Vamos lá. Tendo todos eles harpas, salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Irmão, eu vi uma ilustração que eu achei muito interessante. As orações dos santos, elas estão ali em taças. E você viu que esse processo dos 24 anciãos, os animais, é de dia e de noite, 24 horas. Por isso que é importante você estar no culto, é importante você estar cultuando, é importante você estar adorando, porque enquanto você está orando, enquanto você está adorando, você vai enchendo a taça lá no céu. E quando ela está cheia, lá tem um altar, que nós vamos observar que são figuras, são figuras do que já foi falado aqui, feito na terra por Moisés, que é o tipo, perdão, não é um altar que nós conhecemos, mas um plano, uma parte plana do trono, que eles pegam aquelas taças, que são as orações dos santos, e vai passando, e vão distribuindo diante do trono, porque conforme vai ficando cheia, ele vai lançando para o trono, e conforme lança no trono, você já viu, quando você está querendo ver se o ferro está quente? Não tem quando você vê que o ferro está quente? Às vezes, o que eu tenho o costume de fazer? Às vezes eu estou tomando banho, não seco o cabelo, quero ver se o ferro está quente, vou colocar a mão, faço assim, ó. Aí a água, quando cai, ei, os anjos pegam assim as salvas, taças, cheias das tuas orações, e jogam diante do trono. Aí, o que acontece? Raios, trovões, relâmpagos. Por isso que eu falei para você, quando você ouvir um trovão agora, um raio, um relâmpago, sua mente agora vai ficar igual a mim, irmão. Você vai falar assim: ei, Jeová, está respondendo alguém, né? Olha só, eles estão ali, e agora eles pegam aquelas taças, aquelas salvas de ouro, harpas, cheias das orações dos santos, e estão prostrados agora, não diante daquele que está sentado no trono, mas ao Cordeiro. Irmão, me perdoe a simplicidade, tá? Mas Jesus fez uma bagunça no céu. Gustavo, ele fez uma bagunça porque até então, imagine só, a minha mente limitada pode imaginar, os anjos antes de Jesus chegar encarnado, os anjos lá adorando, santo, 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 aquela, né, bonitinha, o cordeiro não, ao que está sentado no trono, santo, santo. Daqui a pouco, irmão, aparece um personagem lá, Cordeiro, que estava escondido no seio do Pai, e tinha um trono lá, esperando ser ocupado. Por isso que isso aqui é uma outra pregação.
Por isso que Lúcifer olhou para o trono e falou assim: aquele trono é meu, mas não era dele. Aleluia. Aí o povo, os anjos lá, miríades, eternidade, os anjos adorando ao que está sentado no trono. E daqui a pouco entra em cena o cordeiro. Aí você pode pensar comigo como está a cabeça dos anjos. E agora, quem a gente vai adorar? Vamos adorar quem? Não, vamos adorar o cordeiro. Ele foi morto, ressuscitou, ele comprou, ele pegou. Aí agora os anjos estão adorando o cordeiro. Como assim, pastor? Vamos para a Bíblia aí, vamos para a Bíblia. Olha só, o pastor não está ficando doido não. Vamos lá. E cantavam um novo cântico. Você está entendendo por que Jesus bagunçou tudo lá, irmão? Só me responde o negócio. No céu, na eternidade, alguma coisa fica velha? Então, irmão, quando o cordeiro entra, os anjos começam agora a cantar um novo. Está mudando tudo. Está fazendo geral lá. Aí agora os anjos começam a cantar, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus fizestes reis e sacerdotes. Ô irmão, observe que o versículo de número 9, quando diz assim, ó, compraste com seu sangue, está falando do sacrifício na cruz. Compraste com seu sangue. Então nós vemos aqui que a mensagem da cruz agora está sendo falada no céu, que foi através do sacrifício na cruz que Jesus comprou. E o interessante é que ele está falando assim, ó, homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. Tudo gente diferente. Está vendo que essa pessoa que está sentada perto de você aí, ó, é totalmente diferente de você? Aleluia. Você já percebeu que tem igreja que eles já são um pouquinho mais centradinhos, mais contidinhos? Você já percebeu que também tem igreja que é chapéu velho vira? Gosta de cantar pulando, gosta de adorar exaltando, se jogar no chão, rodando, sapateando. Então imagine só, que negócio tremendo o céu agora está virando. Por quê? Pensa comigo aqui, irmão. Eu posso pensar, Jesus falando para os anjos assim, ó, essa adoração de vocês aí vai mudar um pouquinho, viu? Está vindo um povo lá da terra e eles adoram diferente. Tem uns que, tem uns aí que se joga no chão, ó, o negócio deles aí, vocês vão ver. Se escandaliza não. É gente de tudo que é tribo, povo, língua, nação. É gente de tudo que é lugar do mundo. Oh meu Deus do céu, não tem como você não se alegra com um negócio desse. Vamos lá. Vamos lá. Versículo de número 10. E esse povo, ele fez reis e sacerdotes. Vamos lá, Isaías 61. Só para poder deixar como referência. Isaías 61, versículo 6. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e... Porém vós sereis chamados ministros. Amém? Então sereis chamados sacerdotes do Senhor. Vamos lá, outra referência, Êxodo 19, 5 e 6. Você que gosta de anotar, anote aí. Êxodo 19,
5 e 6. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós um reino. Essas são... Você percebeu que esse é o propósito de Deus desde o início? Eu sei que isso aqui é outra mensagem, tá? É outra mensagem. Quando Deus escolhe Abraão, chama Abraão e quer fazer uma grande nação através de Abraão, Ele quer que toda a nação, toda a família de Abraão seja um povo sacerdotal. Só que por quê? Todo o povo não foi um sacerdote, por causa do pecado. Você lembra quando Moisés está lá em cima, no monte, aí o povo, ele está demorando para vir, ele subiu e está demorando para vir, não parece que hoje, vamos fazer faz um ídolo para nós aí, vamos adorar aqui, ele está demorando, ele não vai vir não parece hoje, subiu, não vai vir não, que é isso? Aí Moisés está lá com Deus, Moisés, o povo lá, Moisés, já virou, eu vou acabar com esse povo, Moisés, não dá não, Moisés, eu estou usando meu pensamento, tá? Para você poder entender melhor. Vou acabar com isso. Não, Senhor, faz isso não, Senhor, deixa eu descer lá, a gente resolve, vamos lá. Aí Moisés desce, Moisés fica bravo, e o povo lá tudo se bebendo, tudo nu, aquela bagunça, idolatria pura. Aí Moisés pega as tábuas e quebra as tábuas da lei. Aí Moisés dá uma fala dizendo assim: quem dentre vós está sóbrio? Quem dentre vós é por mim, é por Deus? Levanta a mão. Aí os filhos de Levi levanta, opa, vamos aqui, Senhor. Aí os filhos de Levi olha, Moisés olha para os filhos de Levi e diz: então é o seguinte, mata todo mundo aí que estão bagunçando, mata todo mundo. Aí os filhos de Levi pegam a espada e saem matando todo mundo. Foi através dessa atitude, irmão, que a tribo de Levi, ela é levantada futuramente para ser o povo sacerdotal. Então observe que depois do pecado da idolatria, o sacerdócio é inserido na nação de Israel como um sacerdócio nacional para o povo de Israel. 12 tribos, dentre as tribos havia uma tribo que era um povo sacerdotal, o povo de Levi. Você entendeu o mistério? Só que quando Jesus vem, olha aí o mistério que você lê. Jesus está dizendo assim: eu vou morrer por vocês, vou comprar vocês, só que eu não quero que seja só uma tribo não. Todo o povo vai voltar ao plano original. Como? Todos vocês serão reis e sacerdotes. Quem entendeu? O pastor não ficar boiando, dá uma glória a Deus aí. Aleluia. Você entendeu mesmo? Diga amém. Então vamos lá. Jesus de Nazaré, versículo de número 11. Versículo de número 11. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos. Isso aqui, irmão, que Jesus amado. Tem gente que diz assim: não, mas o diabo levou uma terça parte, é muito demônio. Conta isso aqui para tu ver. E era o número deles milhões de milhões, milhares de milhares. Você já tentou calcular isso, irmão? É incontável. Aí o versículo de número 12, vamos lá, versículo 12. Quando Jesus entra, o louvor que entregava o ancião de dias recebe mais atribuições, mais 4, ou seja, ficam 7 atribuições. E diz assim: com grande voz diziam: digno é o que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, ações de graça.
Então, os anjos estão meio assim, e agora? Agora a gente adora só o Pai? O ancião de dias? Aí os anjos, não, vamos adorar o Cordeiro. Só que chega um terceiro personagem agora. Irmão, não é heresia não. O pastor não está ficando doido não. Eu estou usando essa palavra simples, porque eu não sei usar uma palavra mais elaborada, na minha limitação humana. Só que vai chegar uma terceira personagem aqui, que vai ensinar os anjos como se deve adorar. Que isso, pastor? Está ficando doido, olha aqui. Até então você está vendo os anjos ou só adorando ao que está sentado no trono. Daqui a pouco os anjos ou só está adorando ao Cordeiro. Aí entra um novo personagem. Versículo de número 13. Versículo de número 13. Só antes de ler, dá uma perguntadinha para esse irmão que está perto de você. Assim, diga para ele assim, ó, tu é criatura de Deus, né? Deus te criou, não foi? Deus te fez, não foi? Hoje nós somos filhos, mas você é criatura. Amém ou não amém? Você está entendendo o mistério? Então, enquanto os anjos, um está adorando ao ancião de dias, o outro está adorando só ao Cordeiro. Aí o versículo 13. Olha aí, tem gente já entendendo o mistério. Entendeu, né, Alexandre? E ouvi. Não estou falando nada que não está escrito, tá? E ouvi. Toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, que estão no mar, todas as coisas que nele há, dizendo ao que está sentado sobre o trono. Parou aí? Não é adoração só ao Pai não. Mas quem? E ao Cordeiro. Sejam dadas ações de graça, honra, poder, glória para todo o sempre. E quando todas as criaturas começavam a adorar ao Pai e ao que está assentado no trono, que é o Pai, e ao Cordeiro, os animais que estavam ao redor do trono, os anciãos, entraram em concordância. Você está lembrando lá do capítulo 4 que eles entram em concordância quando a gente aqui? Eles entraram em concordância e os 4 animais diziam amém. Como assim? Não vai adorar só? Porque você já sabe, né, irmão? Tem gente por aí que é só Deus, não, é só Deus, é só o Pai, é só o Pai. Não, Jesus, ele veio aqui na terra, foi um profeta, mas a adoração é só Deus, é só Deus. Não, o Espírito Santo também, não, é só. Você já percebeu que tem igreja que é assim? Não, a gente adora só Jesus, só o Cordeiro. Não, Jesus é a supremacia, não, só isso. Não, a gente só adora Jesus. Já percebeu que tem igreja assim? Só que aí o versículo está dizendo assim: agora eu vou ensinar vocês estão meio perdidinhos. Eu vou explicar para vocês como se deve adorar. Não é só o Pai, e nem só o Cordeiro. Como se deve adorar? E as criaturas começavam a cantar ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Oh, glória! E os 4 animais diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se e começaram a adorar ao que vive para todo o... Aleluia. Você percebeu, irmão, que a nossa adoração parece que ela se mistura quando ela sobe com a adoração dos anjos lá em cima. Como nós já falamos aqui, anjos não se cansam, anjos não ficam com dor de cabeça, anjos não ficam doentes, anjos não ficam com ansiedade, com depressão, síndrome do pânico.
Anjos não ficam desanimados, é espírito. Mas você e eu somos carne. Tem dia que a gente está cansado, está fraco, está desanimado. Mas quando a gente abre o coração para adorar, a nossa adoração sobe de um jeito, irmão, que o céu entre em concordância. Aleluia. Que eu e você possamos entender um pouquinho o livro de Apocalipse, e que você possa entender a importância que a sua adoração tem. Eu sei que tem dia que você vai vir cansado, eu sei que tem dia que você vai estar cabisbaixo, eu sei que você vai chegar aqui querendo não falar nada, mas abre o teu coração, adora. De repente a tua taça lá em cima tá assim, ó, tá quase na boca. E vai ser essa adoração, tu aí mesmo cansado, fadigado, triste, vai encher, e o anjo vai pegar, e o Senhor vai responder a tua oração. Se você puder, em nome de Jesus, nós vamos ficar de joelhos, vamos orar um pouquinho, vamos adorar a Deus.